Olá pessoal, meu nome é Tomás, sou ortopedista e vou falar nesse vídeo sobre a neurite cubital. Essa dormência que dá nesses dois dedos pode estar associada à fraqueza, falta de destreza na mão também. Vou dividir esse vídeo em 4 partes. Vou falar primeiro o que é a neurite cubital ou síndrome compressiva do nervo ulnar, com outro nome, e como ela surge. Depois vou falar a relação que ela tem com o uso de celular, smartphone principalmente. Na terceira parte vou falar um pouquinho sobre algumas características desse nervo ulnar, que é esse nervo que a gente bate aqui na quina, às vezes sente esse choque que vai para os dedos. E na última parte eu vou falar quais são os exames necessários e como eu trato esse problema. Essa doença geralmente se inicia com o paciente sentindo aquela sensação de dormência, queimação, formigamento, que nós chamamos de parestesia, principalmente no quinto dedo mínimo e o anelar, o quarto dedo. Isso ocorre devido a uma inflamação, um processo, uma síndrome compressiva semelhante ao túnel do carpo, que acontece nessa região entre essas duas proeminências ósseas. É uma região que também a gente tem um túnel, que chamamos de túnel cubital, e por onde passa esse nervo. Todo mundo alguma vez já teve a sensação de bater e sentir esse choque irradiando. Então, isso vai levando a um processo de inflamação do nervo, que vai atrapalhar a condução elétrica desse nervo, dando estes sintomas que eu mencionei. Pode estar associado também fraqueza, falta de destreza na mão, falta de agilidade na mão. E é interessante que alguns pacientes relatam uma sensação como se fosse a anestesia do dentista, né? Fica aquela sensação esquisita nessa região da mão. E o que essa doença tem a ver com o uso de celulares? Então eu vou mostrar aqui, quando a gente está com o cotovelo esticado, vocês podem fazer isso em casa, para vocês sentirem. A pele fica bastante relaxada, tá vendo? Quando a gente dobra o cotovelo, a gente não consegue puxar essa pele da mesma forma. E o mesmo acontece com o nervo lá dentro. Quando está muito dobrado, ele fica mais apertado, mais tenso. E isso aumentou muito no consultório ultimamente, por pessoas que ficam um tempo prolongado no telefone ou também que ficam muito tempo mexendo no celular, principalmente quando está deitado, que leva a esse aperto no nervo nessa região. Da mesma forma, para pessoas que dormem com a mão debaixo do travesseiro, é mais um motivo que vai estar levando a essa dificuldade de circulação do sangue no nervo. Então, somado durante o dia e durante a noite, isso tudo tende a agravar mais o problema. Vou falar um pouquinho do nervo ulnar agora. Na mão a gente tem basicamente 2 nervos que são responsáveis pela maior parte da sensibilidade. O mediano, né, que vai pegar mais estes dedos, que é o nervo que está cometido na síndrome do túnel do carpo, que é quando o nervo está apertado aqui no punho, o nervo mediano. E a gente tem o nervo ulnar, que é o nervo que é responsável por estes 2 últimos dedos. Ele pode estar comprimido no punho também, mas é muito mais comum no cotovelo. Esse nervo ulnar, além da sensibilidade dessa parte, ele é responsável pela inervação de músculos bem pequenos da mão, que chamamos de músculos intrínsecos, e são responsáveis pelo bom funcionamento da mão. O diagnóstico desse problema é principalmente clínico, sendo que muitas vezes não é necessário nenhum exame complementar, nem mesmo radiografia simples ou nem mesmo a eletroneuromiografia. Isso vai depender de cada paciente e de como foi o exame ali. E o tratamento para os casos leves, o que são os casos leves? São aqueles que os sintomas se iniciaram há poucos dias, poucas semanas, ainda não tem fraqueza, não tem alteração de força da mão, é apenas aquela dormência ocasional, não é constante, e sem nenhum outro sinal de alerta ou gravidade. Então, para estes casos leves, como que eu trato? A gente vai investigar
as posturas do dia a dia do paciente. Então, se está tendo uso excessivo de celular, posição de dormir e alguma atividade física que possa estar provocando isso. Então, como dicas, o que eu passo para o paciente para dormir é corrigir a posição do travesseiro, né, que estando baixo há uma tendência a gente colocar a mão para compensar. Uma outra dica interessante é orientar o paciente a amarrar uma toalha leve para deixar o cotovelo mais esticado à noite e evitar que ele seja dobrado. Isso também ajuda bastante. O uso de fones de ouvido, então eu recomendo para quem depende de estar sempre no telefone, o uso de fone de ouvido vai diminuir o tempo que esse cotovelo fica muito dobrado. Os alongamentos também que são essenciais, os que eu recomendo, os principais são esse de extensão de punho, que vão fazer essa mobilização do nervo, e fazer a extensão do punho com o pescoço inclinado. Isso tudo vai ajudar na mobilização do nervo também. E em alguns casos, quando não houver contraindicação, o uso de anti-inflamatórios pode acelerar esse processo de desinflamar e o nervo recuperar mais fácil, tratando no início e evitando que isso complique e vá necessitar de uma cirurgia lá na frente. Na dúvida, não deixe de procurar o médico. A especialidade indicada é o ortopedista, de preferência o especialista em cirurgia da mão.